jogos de damas. Tem alguns alunos que já têm interesse agora pelo xadrez, e aí nós já estamos começando a provocá-los nesse sentido. Trabalhamos com jogos como Ludo e outros que são mais clássicos. E assim, é vivendo e aprendendo. E eu achei um jogo chamado Jogo da Onça. Já ouviram falar? Não, não. É bem no padrão do jogo de damas, mas ele é um jogo cultural brasileiro criado pelos indígenas. Tem uma onça, vários cães, cachorros do outro lado, e o objetivo deles é encurralar essa onça para que ela não tenha para onde ir. Ela fique sem espaço. É um tabuleirozinho parecido com o de damas, só que ele tem vários caminhos a serem percorridos. A onça, o objetivo dela é capturar esses cães, até ficar um número bem pequeno. Não lembro se ela conseguir capturar 5, parece que quem estiver com a onça vence o jogo. Mas assim, entra conhecimento histórico, entra conhecimento geográfico, é muito interessante. Eu descobri um dia desse que é aquele jogo de trilha. Você tem que formar trilhazinha no tabuleiro. Eu descobri que aquele jogo ali foi criado pelos fenícios. E como eles eram muito habilidosos na questão das navegações, aquele meio ali representaria o mar, e os pontos lá de conquistas, de formar as trilhas, as cidades, os territórios sendo conquistados. Então você tem aí num jogo de tabuleiro, o que eu acho legal é que você, tirando um pouquinho dos jogos digitais, deixando à parte, você tira o aluno daquela questão do telefone e ele vai viver a questão da aventura no joguinho de tabuleiro. Ele vai ser um personagem, ele vai disputar, ele vai competir, ele vai criar estratégias. Essa questão da criatividade é aflorada, colocada em prática, e ele vai começar a tentar construir isso de uma forma mais produtiva. E a trilha, tem uma trilha também de quadrinhos, tem uma trilha de quadrinhos no segundo ano, que é a leitura de quadrinhos. Tem uma chamada Clube da Imagem, que eu acho interessante também, porque eu pego uma imagem muito com trabalho de linguagem não verbal, e aí eu pego essa trilha e trabalho com eles sem o texto, pegando a imagem. E aí, gente, o que é que nós podemos tirar? A gente discutiu recentemente sobre a questão da educação. Eu peguei uma escola numa comunidade muito pobre, uma escola com uma estrutura precária, coloquei de um lado, e eu peguei uma outra foto de uma escola em São Paulo, que a mensalidade dela é R$12.000, é uma escola fora de qualquer padrão brasileiro. E aí eu disse, gente, esse pessoal Essa aí... escola é uma que é trilingüe? É uma escola que a sede dela parece que fica em Nova York, e eles criaram uma filial aqui no Brasil, em São Paulo. Inclusive eu vi uma curiosidade lá, que tem uma foto dela de campanha, e tinha uma comunidade ao fundo, assim, que eles, com o poder da tecnologia, eles resolveram tirar aquela comunidade lá do fundo, que era para não causar um impacto negativo na propaganda da escola. Foi o que eu vi no texto lá, não sei até que ponto aquilo ali é verdade. Mas eu pesei com eles, e aí, gente, a questão estrutural aqui vai fazer diferença? A outra escola era muito simples, o chão era de barro, numa comunidade muito distante de povoado pequeno. E aí, como é que eles vão se preparar para um Enem, para a vida, né? Existe uma igualdade aqui, e aí saiu uma discussão bem interessante.